Bom, vamos direto ao ponto nessa nossa análise. Imagina a seguinte cena. A gente viaja no tempo e cai direto numa sala de aula na Alemanha, lá no ano de 1784. Uma bagunça daquelas. E é exatamente aí que a gente vai descobrir um verdadeiro código de trapaça matemático que literalmente mudou a história. O cenário é o seguinte: o professor da turma, um tal de Herr Büttner, queria um minuto de paz, né? Então ele decidiu passar um desafio gigantesco para manter seus mais de 100 alunos ocupados por um bom tempo. A tarefa? Simplesmente somar todos os números inteiros de 1 até 100. Pensa bem, naquela época, sem calculadora, era o tipo de trabalho braçal super tedioso que levaria horas. Só que, olha que loucura! O professor mal terminou de explicar o problema no quadro e um garotinho de apenas 7 anos, o Carl Friedrich Gauss, simplesmente virou a lousa dele e soltou um "aqui está". Enquanto a turma toda continuava quebrando a cabeça, se embaraçando em cálculos no papel e errando tudo, o pequeno Gauss entregou só um número. A resposta cravada, perfeitamente correta. O professor ficou, sem brincadeira, absolutamente de queixo caído. Mas como ele fez isso? Qual foi o pulo do gato aqui? É genial! Em vez de sair somando 1 mais 2 mais 3 igual todo mundo, o Gauss bateu o olho e enxergou um padrão. Ele pegou os números das pontas e foi juntando para o meio. Tipo assim, 100 mais 1, 101. 99 mais 2, 101. 98 mais 3, adivinha? 101 de novo. Como a gente tem 100 números nessa brincadeira, formam-se exatamente 50 pares. De repente, aquela adição monstra se transforma numa multiplicação super simples de 50 vezes 101. E o resultado final? Exato 5.050. O mais fantástico de tudo isso é que esse truque intuitivo, saído da cabeça de uma criança de 7 anos, não foi só uma jogada de sorte, sabe? Foi, na verdade, a fundação de um conceito matemático extremamente prático e incrivelmente poderoso. Seção 1. O que é PA? A matemática dos padrões. Isso tudo nos leva a formalizar aquela ideia brilhante do Gauss. Basicamente, estamos falando da progressão aritmética, a nossa velha conhecida PA. Em termos bem simples, é uma sequência de números onde o salto de um para o próximo é sempre igual. É uma diferença constante. A matemática chama esse salto de razão. Por exemplo, se a gente olhar para uma sequência tipo 2, 5, 8, 11, fica super claro na hora que a gente está sempre pulando de 3 em 3, certo? Então a nossa razão constante é o 3. E aqui tem um detalhezinho importante sobre como a gente olha para isso. Uma PA pode ser finita, ou seja, tem um fim exato, um número limitado de termos, tipo o desafio da escola de ir do 1 ao 100. Mas ela também pode ser infinita, continuando o seu padrão para todo sempre. A mágica da coisa é que, seja ela com um fim ou não, se a gente simplesmente adicionar essa razão, dá para saber com total confiança qual será o próximo número do padrão. Não tem erro. Seção 2. A fórmula mágica. O código de trapaça. Agora a gente chega na estrela principal, a fórmula. E olha, não precisa ter medo dessa sopa de letrinhas. Pensa nela como aquele atalho perfeito, um autêntico código de trapaça para economizar muito tempo. Ela permite que a gente encontre qualquer número de uma sequência sem ter que passar pelo pesadelo de escrever todos os números anteriores um por um. É uma via expressa direto para o resultado. Vamos destrinchar isso juntos para ficar bem palpável. Esse AN aí do começo é o nosso alvo, o termo que a gente quer descobrir. O A1 é a nossa âncora, ou seja, onde a fila começa, o primeiríssimo termo da sequência. O N é simplesmente a posição desse termo na fila. E, por fim, o R é a nossa razão constante, aquele salto que a gente acabou de falar. Quando a gente quebra a fórmula assim e entende o papel de cada peça, a matemática fica super acessível. Quer ver na prática? Vamos lá, um passo a passo bem concreto. Imagina a progressão 3, 7, 11, 15. Primeiro passo, identificar a nossa âncora, que é o número 3. E a razão? Bom, os números estão crescendo de 4 em 4, então a razão é 4. Se a gente quiser descobrir quem é o 10º termo dessa fila, é só jogar na fórmula. A gente pega o primeiro termo, que é 3, e soma com 10 menos 1 multiplicado pela razão 4. Seguindo a regrinha, temos 3 mais 36. E a gente aterrissa perfeitamente no resultado, 39. O 10º termo é 39. Percebe como isso é uma mão na roda? A fórmula simplesmente corta todo aquele trabalho rudimentar de escrever a sequência inteira à mão. É pura eficiência na veia, contornando a confusão e garantindo que a gente não erre no meio do caminho. Seção 3. PA na prática. A matemática do mundo real. Mas por que a gente está falando disso tudo, afinal? Acredite, dominar essa ferramenta importa muito além daquela escola histórica alemã.
A utilidade prática de uma PA é gigantesca para modelar o nosso mundo. Diversos profissionais confiam nisso todos os dias. Na construção civil, por exemplo, o pessoal da engenharia usa essa exata mesma lógica para calcular o empilhamento e a disposição certinha de tijolos numa parede ou inclinação. Já nos escritórios de economia, os analistas usam essa lógica sequencial para prever como uma população vai crescer ou para calcular os rendimentos de um investimento ao longo do tempo. Toda essa complexidade profissional, no fundo, é PA, pura e simples. E tem mais uma coisa formidável. A matemática sempre permite que a gente jogue com as regras. É a famosa engenharia reversa. Imagina que a gente tem a sequência 2, 5, 8 e sabemos de antemão que o número 20 está lá no meio em algum lugar. A pergunta agora é, em qual posição ele está? É só inverter a fórmula isolando o n. A gente pega o nosso alvo, que é o 20, tira o primeiro termo, que é 2, divide pela razão 3 e adiciona 1. O cálculo dá 7. Ou seja, o número 20 ocupa exatamente a 7ª posição. É uma camada extra para resolver problemas, servindo para um monte de questionamentos. Seção 4. O desafio final. Um ciclo aberto. E é com esse espírito de investigação que a gente volta lá para o Herr Büttner para fechar essa análise. Fica aqui um último desafio, uma provocação. E se, por algum motivo, o professor tivesse pedido para somar de 1 apenas até 99? Pensa bem, a genialidade do Gauss estava em fazer pares perfeitos, né? Mas com uma quantidade ímpar de números na lista, como é que essa lógica de emparelhamento teria que ser ajustada para a gente achar a soma rápido? Vou deixar esse enigma no ar, porque aprender matemática é, acima de tudo, nunca parar de questionar os padrões ao nosso redor. Até a nossa próxima exploração.